Serviço Divino de Palavra para a Juventude, sábado, 9 de janeiro de 2021, Pastor Alberto. Amados jovens, boa tarde. A palavra de hoje está em Provérbios, no capítulo 23, nos versículos 15 e 16, onde está: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Até aqui. Boa tarde, amados jovens. Sejam todos bem-vindos a esse primeiro serviço divino de 2021. É uma alegria que nós podemos estar aqui e mais uma vez o Senhor quer colocar a sua palavra nos nossos corações. Hoje temos uma palavra que nos ajuda muito, como sempre, e que desperta algo algo em nós que todos nós precisamos. Fala sobre sabedoria. Aprendemos pelos nossos irmãos, nossos familiares mais velhos, que a sabedoria vem com o tempo. E de fato isso é verdadeiro, porque afinal de contas, os nossos pais, os nossos avós, as pessoas mais velhas, normalmente elas têm sempre uma mensagem de sabedoria, de conhecimento, que muitas vezes nos falta justamente pela pouca experiência, E a juventude muitas vezes sofre por isso. Quem nunca passou numa situação em que agiu de forma equivocada, falou algo que não deveria para aquele momento, e então nós pensamos que muitas vezes isso acontece pela falta de experiência, de conhecimento. E, amados irmãos, o Senhor também quer nos ajudar no sentido espiritual, nesse sentido, trazendo a sabedoria. Só algo para enriquecer um pouco mais. A palavra de hoje está escrita em Provérbios, num trecho aonde fala onde um sábio fala com o seu aluno, ensinando algo. Por isso, a palavra diz aqui, eu vou repetir, em Provérbios 23, 15 e 16, então diz assim: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas certas, coisas sábias. Então, amados irmãos, o que seria um coração sábio? Uma vez, quando eu cantava no coral da nossa igreja, alguém comentou que quando nós falamos que cantamos uma música de cor, falava-se que era do coração. Quando fala-se de cor, é de origem do coração. E na Bíblia, ensina que toda sabedoria está no coração. Toda sabedoria está no coração. Então, amados irmãos, a sabedoria que significa agir com sensatez, ter palavras sábias, ter palavras que ajudam, Amados irmãos, na vida cotidiana, na vida comum ou na vida natural, significa experiência. Na casa do Senhor significa aquilo que o Senhor coloca em nossos corações, aquilo que nós guardamos nos nossos corações. Então, quando alguém diz assim: você canta esse hino de cor, essa música de cor, então fala-se que era do coração. Aquilo que nós vivemos, amados jovens, aquilo que nós
como nós agimos, como nós falamos. Nós queremos ver o que está no nosso coração. E aí nós pensamos, as minhas atitudes, as minhas palavras, elas refletem aquilo que está no meu coração? E quando nós olhamos para as nossas atitudes, nós vemos o quê? Será exatamente o que está no nosso coração. Então, se não forem coisas boas, amados jovens, esse é o motivo da nossa preocupação. Esse é o motivo de nós revermos o que está no nosso coração, o que nós estamos guardando. Pois o Senhor tem feito o seu trabalho, colocado a sua palavra, tem nos ensinado. E, amados irmãos, isso deve refletir nas nossas atitudes. Uma coisa que é certa, as nossas atitudes, as nossas palavras, elas devem cumprir a vontade do Senhor. Por isso, amados jovens, nós queremos ser aqueles que orientam os nossos atos e as nossas palavras de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos aqui na casa do Senhor para isso. Não chegou ainda a hora da salvação. E eu me lembro que os nossos servos mais antigos nos faziam pensar: será que o Senhor não veio ainda por minha causa? Será que sou eu que ainda não estou pronto? Então, amados irmãos, essa é algo que nos faz pensar, refletir sobre aquilo que falamos e que fazemos. E a sabedoria, amados jovens, ela deve prevalecer na vida de fé. Para isso é importante ouvirmos o Senhor Jesus Cristo. Jesus, amados irmãos, em uma oportunidade, ele disse sobre ele mesmo, aqui no capítulo 13, no versículo 54 de Mateus, Jesus disse assim: desculpe, diziam sobre Jesus Cristo, porque Jesus ia nas sinagogas e falava sobre coisas maravilhosas, e as pessoas que estavam lá observavam a Jesus e diziam assim: de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas? Então, quando Jesus Cristo falava, as pessoas ficavam maravilhadas, porque não conheciam a palavra do Senhor. Eles estavam muitas vezes vinculados àquilo que estava antes da vinda de Cristo, no Velho Testamento. E muitas vezes nós podemos ver no Velho Testamento, a palavra, ela tinha um sentido de qual? Olho por olho, dente por dente. E Jesus Cristo, ele veio com a palavra onde ele dizia que todas as coisas seriam renovadas. E Jesus Cristo pregava o amor, pregava a bondade. E as pessoas naquele tempo, e muitas vezes nós podemos ver no tempo de hoje, que muitos são implacáveis e duros, quando sentem um amor e ouvem a palavra do Senhor, se sensibilizam e buscam e falam: de onde vem essa palavra? Então, amados jovens, amados irmãos, em Cristo fica claro o caminho. Em Cristo fica clara a sabedoria que nós precisamos. Se nós queremos ser sábios espiritualmente, nós vamos buscar quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele é a sabedoria que nós precisamos. Em Cristo está a sabedoria que nós precisamos. Cristo nos fala do caminho, das maravilhas que é o caminho do Senhor. E Cristo também nos alerta, das preocupações que nós devemos ter sobre os ataques do inimigo, de tudo aquilo, amados irmãos, que pode nos atrapalhar no caminho. Então, Jesus Cristo traz toda
todo o conhecimento, toda a sabedoria que nós precisamos. Por isso Jesus sempre exorta, sempre nos fala com força, com autoridade, para que nós, amados irmãos, possamos seguir o Evangelho, ouvir a sua palavra, ouvir os nossos apóstolos. Existe uma passagem na Bíblia onde Jesus Cristo fazia uma oração ao nosso amado Deus, e ele dizia assim, para que Deus protegesse, para que Deus desse aos apóstolos, o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento, a mesma união que ele tinha com Deus. Então ele dizia assim: assim como eu sou contigo, Pai, também eles possam ser. Por isso, então, amados irmãos, aonde está a sabedoria que nós precisamos em todos os momentos das nossas vidas? Seja na juventude, seja um pouco mais velho, seja quando for mais idoso, espiritualmente, a sabedoria está em Cristo, no Evangelho, no trabalho dos nossos apóstolos, no ativar do Espírito Santo. Por isso, então, amados irmãos, amada juventude, nós queremos aplicar o Evangelho, seja no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Nada nos impede disso. Nada nos impede disso. Quando Jesus Cristo nos diz: ame o teu próximo, nada nas nossas vidas nos impede de fazer isso, de amar o nosso próximo, de cumprir a vontade do Senhor. Nada na vida nos impede. Por isso, amados jovens, sempre é importante nós nos questionarmos, nós pensarmos: o que é que o meu coração está falando? Quais são as palavras que eu digo extraídas do meu coração? Quais são as atitudes que eu faço extraídas do meu coração? Pois o Senhor tem colocado a sua palavra. E um alerta, em um momento de atenção, especialmente no tempo em que vivemos. Para hoje, o nosso amado apóstolo fala assim, mandando uma mensagem para a juventude, mas para todos, e serve para todos, assim, sobre as mídias, as redes sociais. Como nós atuamos nisso? Como nós agimos? Será que tudo isso é mais importante do que Deus? Do que a palavra do Senhor? Do que fazer o bem ao nosso próximo? Então, amados jovens, é um exemplo para nós nos questionarmos, pensarmos que as nossas ações, as nossas palavras, nem sempre são fisicamente de contato com uma outra pessoa. Pode ser numa mensagem dura, uma mensagem maldosa, algo que seja destrutivo, e que nós estamos ali, amados irmãos, afastando uma alma ao invés de nós mostrarmos o nosso amor. Vejam como aconteceu com Jesus Cristo. Todos que ouviam ele, naquele tempo, nas sinagogas, e falavam: da onde vêm essas palavras, essa maravilha? E, amados irmãos, por tudo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, poderíamos também agir dessa forma. E, como parte final aqui, amados, a respeito aqui da palavra, como disse aqui em Provérbios, é um trecho onde um sábio, um professor, ensina o seu aluno, e ele falava que se alegraria quando visse que o seu aluno tivesse aprendido aquilo que ele passou. E, da mesma forma, Jesus Cristo fala assim conosco. Existe uma palavra onde Jesus Cristo, sim, disse dele mesmo, ele falava assim: aprendei de mim. Então, amados jovens, Jesus Cristo, ele
Ele nos ensinou muitas coisas. Ele nos mostrou muitas coisas. Alguns exemplos que me vêm agora. Algumas vezes alguns chegavam a Jesus Cristo e falavam assim: você é um bom mestre, você é muito bom. E ele dizia: bom é o Pai que me enviou. Outros chegavam a ele e sabiam do seu poder e procuravam testá-lo, né? E Jesus Cristo o que fazia? Foi e lavou os pés dos discípulos, mostrando que mesmo ele, com todo o poder que o nosso amado Deus tinha dado a ele, ele ia e demonstrava que o mestre é aquele que serve, e ele lavava os pés dos seus discípulos. Em outra situação, muitas outras situações, Jesus Cristo, antes de qualquer coisa, agradecia a Deus. Mesmo quando ia fazer um milagre. Então, Jesus Cristo tinha a oportunidade de fazer um milagre, de salvar alguém, de curar alguém. Jesus primeiro dava graças ao Senhor. Queremos aprender com isso. E quando nós fazemos isso, amados irmãos, ao exemplo da palavra de hoje, o sábio dizia ao aluno: quando você fizer e falar as coisas retas, as coisas boas, o meu coração se alegrará. Assim o Senhor se alegra também, quando nós, amados irmãos, fazemos aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Então, amados, nunca deixemos de nos esquecer, nunca deixemos de lado isso, a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ama o teu próximo. Isso, amados irmãos, está carregado com muitas coisas boas que nós devemos fazer. Isso afasta muitas coisas ruins que nós não devemos fazer, que nós não devemos falar. Esse é o ensinamento principal na nossa vida de fé. E aquele que complementa tudo isso: ama o teu Deus. Por isso, então, amados irmãos, guardemos essa palavra em nossos corações. Amém.